E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e vou trazer para vocês hoje aqui uma aula sobre razão. Vamos lá, uma aula simples, fácil para a gente entender o que é aí uma razão. Beleza pessoal? Mas antes de começar eu queria dizer para você o seguinte, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo e para a gente começar, roda a vinheta. Bom pessoal, razão. O que é razão? Será que é aquilo que nossos pais e mães sempre têm? É outro tipo de razão, né? Vamos ver aqui na razão, a razão na matemática o que significa. Olha só, sendo A e B dois números racionais, né, com B diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Quando chegar aqui no final eu vou dizer para você. Tá? Denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B. O quociente entre A e B, ou A dividido por B, aqui na forma de fração ou aqui na forma linear. Por que que B não pode ser zero, gente? B não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Como não existe divisão por zero, a gente não pode ter o B sendo zero, beleza? Então olha só, vou dar um exemplo aqui. Em um treino de vôlei, a cada 10 saques, Guga acerta 8. Então olha só, nós temos aqui os acertos dele são 8. E o total de saques são 10. Nós podemos organizar isso aqui na forma de uma razão. Então, são 8 para 10. Então, a cada 10 saques, ele acerta 8. Então, nós temos 8 para 10. E se fôssemos simplificar, nós poderíamos dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Teríamos 4 quintos. Ou seja, podemos dizer também que a cada 5 saques ele acerta 4. Ou nós temos aí uma razão de 4 para 5 em relação aos acertos de Guga nos seus saques. Isso vai nos dar uma ideia do rendimento dele nesse treino de saques no vôlei. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui e vou trazer mais exemplos pra gente. Vamos lá? Então olha só, pessoal, vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Em um concurso tem 360 candidatos para 180 vagas. Nós podemos analisar de duas formas esses números. Analisando o número de candidatos pelo número de vagas. Então, nós temos aqui candidatos são 360 e temos aqui vagas que são 180. Ó, A e B, né? Os nossos termos lá que a gente usou genericamente A e B. Preste atenção no seguinte, pessoal. Ó, eu posso dizer que isso aqui, ó, 360 está para 180, ou que eu tenho aqui 360 para 180, ou eu tenho uma razão de 360 para 180. Certo. Só que isso aqui eu ainda consigo, pessoal, simplificar. Eu consigo aqui simplificar dividindo por 10 e 10, né? Daria aqui 36 e 18. Depois eu conseguiria dividir aqui por 18 e 18. E daria 2 por 1. Então, a razão é de 2 para 1. De 2 para 1 o quê? De 2 candidatos para cada uma vaga. Então, nós temos aqui a razão de 2 candidatos para uma vaga. Certo? Nós podemos, então, dizer que esta é a razão em relação ao número de candidatos pelo número de vagas. Beleza? E olha só, temos o seguinte agora, número de vagas pelo número de candidatos. É o contrário, olha só. Então temos vagas e candidatos. Temos aqui 180 vagas e 360
candidatos. Podemos simplificar, sabemos que vai ficar aqui 1 para 2. Então nós temos a razão de 1 para 2. Uma vaga para cada 2 candidatos, porque aqui nós estamos analisando, né, o número de vagas pelo número de candidatos. Como eu tive aqui a primeira informação, número de vagas, ela vem no lugar de A. Minha segunda informação é o número de candidatos, então ela vem aqui no lugar de B. Né? Eu tenho aqui A para B, ou seja, número de vagas para número de candidatos. Então, aqui, note que temos número de candidatos pelo número de vagas. Então, nós temos lá, primeira informação que nós tivemos foi número de candidatos, segunda informação que tivemos foi número de vagas. Então, nós sempre vamos organizar isso conforme a informação aparece para nós no enunciado. Beleza? Vamos apagar aqui e vamos trazer mais exemplo? Então vem cá, pessoal, olha só. Qual é a razão entre a área da região 1 e a área da região 2? Aqui a região retangular 1 e 2. São essas duas regiões que eu coloquei aqui. Bom, vamos olhar aqui, ela tem umas 60 centímetros por 40 e aqui tem 1,2 metros por 1 metro. Primeira coisa que a gente vai dar uma olhadinha aqui é o seguinte. Nós temos metros e temos centímetros, são duas unidades de medidas diferentes uma da outra. O que a gente precisa fazer, gente? Precisa transformar na mesma unidade. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o 1 metro e vou multiplicar por 100, porque a cada 1 metro existe 100 centímetros, e eu vou ter aqui então 100 centímetros. Vou pegar aqui 1,2 metros e vou multiplicar por 100 e vou obter aqui então 120 centímetros. Bom, agora eu vou fazer o cálculo da área. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Fazendo base vezes altura aqui, né? Comprimento vezes largura depende de como que a gente está olhando essa área. Então nós vamos ter aqui, ó, né? A área do 1 é igual a 60 vezes 40. Ou seja, nós vamos ter aqui a área do 1 igual a 60 vezes 40. Nós podemos fazer da seguinte maneira, gente. Ó, quanto que é 60 vezes 10? É 600. Né? E 600 vezes 4, nós vamos ter aí 2.400 centímetros, certo? Só que agora são centímetros quadrados, porque nós calculamos a área. E a área do nosso 2 aqui vai ser igual a 100 vezes 120. Então a área do nosso 2 vai ser igual. Quando eu estou multiplicando por 100, gente, eu só vou acrescentar 2 zeros aqui no final. Vai ser 12.000 centímetros quadrados. Agora vamos lá, vamos para a razão. O que o enunciado está falando para a gente aqui, ó? Qual é a razão entre a área retangular, a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Então nós temos o seguinte, primeiro, né, nós temos a nossa razão, A está para B, né, ou a gente pode apresentar ela como A está para B, e ele está me dizendo que a primeira informação que ele me deu foi sobre a região 1, então vou substituir o A pelo resultado aqui da área da região retangular 1, ou seja, 2.400. E o meu segundo é a região 2, e aqui 12.000. Que eu posso representar também na forma de fração. 2.400 sobre 12.000. Bom, gente, a gente precisa simplificar. Quando a gente tem zeros aqui, a gente pode cortar. Eu cortei 2 zeros porque é a mesma coisa que eu tivesse dividido isso aqui por 100 e por 100. Vai ficar o seguinte, 24 e 120.
Se a gente dividisse por 2 e 2, a gente teria 12 e 60. Dividir por 2 e dividir por 2, nós teríamos 6 e 30. E depois nós vamos dividir aqui por 2 por 2, vamos ter 3 e 15. E ainda conseguimos dividir aqui, vou trazer para cá, tá? Ó, esse 3 por 15, a gente ainda consegue dividir por 3 e dividir por 3. Daria 1 para 5. O que isso significa? Bom, nós temos 1 para 5, a razão de 1 para 5. Tá, mas o que significa? Isso significa que a região 2 ela é 5 vezes maior do que a região 1. Ou seja, a região 1 cabe 5 dela aqui dentro. Né? Ela tem uma área de 5 vezes o tamanho da região 1. Por isso nós dizemos que a razão é de 1 para 5. Beleza? A mesma coisa que eu dissesse assim, ó, mais um exemplo aqui rapidinho. Num treino de futebol, o jogador deu 15 chutes e fez 9 gols. Eu vou perguntar para você o seguinte: qual a razão entre os chutes e os gols feitos? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos dizer que ele chutou 15 vezes e acertou 9. A gente pode simplificar dividindo por 3 e 3. Nós vamos ter então 5 terços. Ou seja, ele chutou 5 vezes e acertou 3. Mas se eu dissesse qual a relação entre os gols feitos e os chutes dados, qual a razão entre os gols feitos e os chutes dados? Então eu perguntei qual a razão entre primeiro os gols. Então a primeira informação que eu dei foi a quantidade de gols. Então nós teríamos aqui 9. E a segunda informação que eu dei foi a quantidade de chutes dados, que teríamos aqui 15. Ou seja, dividindo eles, nós vamos ter o seguinte: 3 para 5. Então a razão de 3 para 5. A razão de 3 para 5 significa que ele acertou 3 gols a cada 5 chutes. Então, 3 gols a cada 5 chutes. Ou eu poderia dizer, se eu tivesse dito ao contrário, como antes, né? 5 chutes para 3 gols. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueça já de se inscrever aqui no canal, se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like no vídeo e te espero na próxima aula. Valeu!